Sejam muito bem-vindos a mais uma leitura, mais um dia. Você que é novo por aqui, estou vendo gente nova aí entrando. Se inscreva no canal, ative o sininho para você ser avisado sempre que entrar algum conteúdo novo. Deixa nos comentários aí o seu nome, de onde você nos acompanha. Você vai me ver falando isso sempre porque é importante. É importante para a nossa comunidade, para a interação de uns para com os outros. É importante para que eu conheça também, de alguma forma, saiba quem está aí se conectando com a gente. E é importante para que o canal cresça, desenvolva. E o canal crescendo não é o meu nome, é a palavra, é a mensagem que este canal entrega, tá bom? Então, tudo isso aí faz parte. Agradeço a cada pessoa que tem nos ajudado e engajado com o conteúdo. Bom, hoje nós vamos ler Provérbios, capítulo 13, versículo 9. O tema de hoje é o brilho dos justos e a lamparina dos ímpios. O brilho do justo e a lamparina dos ímpios. Um versículo poderoso que fala sobre luz, e na cultura bíblica, em todo o entendimento bíblico, quando nós vemos falar sobre luz, a metáfora da luz sempre nos traz uma revelação poderosa, porque fala do caráter da pessoa, do caráter de quem está emitindo esta luz. E quando o provérbio 9 fala que a luz do justo brilha intensamente, ou seja, não se apaga, é constante, isso é muito profundo. Vamos mergulhar nesse entendimento hoje. Salomão, aqui em Provérbios 13, versículo 9, ele está colocando em contraste a luz dos justos e a lamparina do ímpio. Luz permanente e uma lamparina que vai se apagando aos poucos. Enquanto o justo ele caminha na luz, símbolo de alegria, de sabedoria, de uma influência que perdura, o brilho dos ímpios ele vai aí se apagando rapidamente e por fim só restando trevas. Então vamos buscar também o ensino de Jesus, quando ele disse que nós somos a luz do mundo, para corroborar com o entendimento de hoje. Eu tenho certeza que vai ser, como tem sido até aqui, muito profundo. É a proposta da leitura deste ano, Provérbios em profundidade. Então, que esse estudo alcance aí essa expectativa. Vou colocar aqui a Bíblia na tela. Vamos ler juntos, então, esse versículo. Provérbios 13, versículo 9. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Então, nós temos aqui a expressão luz dos justos. Então, não se limita apenas a momentos passageiros. Está falando aqui de uma luz constante, de um brilho intenso. Essa luz, ela simboliza a alegria, a paz interna, né, que o justo tem, a alegria do justo em descansar na aprovação divina, a alma do justo que reflete a alegria, que não depende das circunstâncias, né, que mudam, mas depende da graça de Deus. Essa luz dos justos também é representada pela influência que o justo tem devido ao seu comportamento, né, devido a como ele se porta na vida. Ele é luz. A gente já vai chegar nessa parte também que Jesus falou sobre sermos a luz do mundo. Essa luz intensa, essa luz que brilha intensamente, também representa a esperança do justo, que é uma esperança que permanece. Mesmo em meio às trevas, o justo ele sabe que Deus ele tem um propósito na vida dele, e o propósito de Deus não vai fracassar jamais. Então, o verdadeiro brilho do justo ele vem da comunhão com Deus, da intimidade com Deus. Ele sabe que aquele que revelou ao seu coração essa luz, ele vai fazer com que ela permaneça, se sobressaia, mesmo em meio às trevas. Um comentário de Charles Spurgeon, para nos ajudar na exposição aqui desse versículo, ele diz o seguinte: a lâmpada do justo é alimentada por fé e piedade, jamais reduzida à brasa morna pela adversidade. Ele é como o farol que, mesmo na tempestade, não vacila,
Então, a lâmpada do justo é alimentada por fé e piedade. Um comentário de John Piper também sobre esse versículo diz o seguinte: a luz do justo não é autopromoção nem autoajuda, é a doçura do evangelho que transborda na postura de quem crê. Seu brilho é testemunho, atraindo outros à fonte de vida. E é o que nós vemos lá no Salmos, né? Salmo 18. Deixa eu abrir aqui alguns versículos que corroboram com esse entendimento. Salmos 18, versículo 28. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Voltando lá para o livro de Provérbios, Provérbios 20, 27, diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Agora, lá no ensino de Jesus sobre isso, Mateus, capítulo 5, versículo 14. Olha só que interessante. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, o que Jesus está dizendo? Que nós somos a luz do mundo, que a nossa luz ela deve brilhar, ela deve resplandecer diante dos homens para que glorifiquem a Deus e diante de Deus também. Eu vou falar mais sobre isso de uma forma aplicada mais para frente. Eu só continuar aqui o raciocínio do nosso estudo. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, Pedro também fala sobre sairmos das trevas para a luz, né? Aquele versículo que fala: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, por isso que eu disse no início, todas as vezes que fala sobre luz, a metáfora da luz é muito profunda, porque fala sobre alguém que realmente é iluminado por Deus, comprado pelo sangue de Cristo. Um crente em Cristo, um justo, ele tem que ser essa luz que brilha constantemente. Então, aplicando na nossa vida o que este provérbio está mostrando e inclusive o ensino de Cristo. Cristo, quando ele disse: vós sois a luz do mundo, ele não usa apenas como uma metáfora opcional, muito pelo contrário. Ele coloca aqui como a nossa identidade, o que nós somos, o que você é, o que um crente em Cristo é, o que uma pessoa que nasceu dele é. Luz do mundo. Não é uma opção, talvez seja, pode ser que seja. Não, é identidade. Nós somos identificados como luz, ou seja, devemos refletir essa luz no nosso falar, no nosso modo de agir, diante de Deus e diante dos homens, como diz aqui em Mateus capítulo 5. Então, essa luz do justo, ela deve se manifestar em gratidão constante, oração fervorosa, amor pelos irmãos, atitudes de justiça, promovendo a glória de Deus. Você é a luz do mundo, esse é quem somos. Então, nós somos chamados para que essa luz, deixa eu voltar lá em Provérbios, para não perder aqui o princípio, ó. Provérbios 13, 9. A luz dos justos brilha intensamente. Então, nós somos chamados para brilhar intensamente. A luz do justo não se apaga. Por que a luz do justo não se apaga, em contraste com a lamparina dos ímpios que vai se apagar? Porque a luz do justo, ela está ancorada em Cristo. Então, mesmo em meio à escuridão, mesmo em meio a problemas, mesmo em meio a dificuldades,
A nossa luz, a luz do justo, ela é alimentada pela palavra de Deus. Por isso, essa luz continua a brilhar. Em contrapartida, uma luz que depende de fontes externas para brilhar, né? E não está ancorada em Cristo e no que a palavra diz que somos, as orientações vindas da palavra. Se a luz ela depende de fontes externas, quer seja, por exemplo, tem gente que tem necessidade de aprovação, né? Precisa de elogio dos outros, uma aprovação social. Então, uma hora ela vai ver essa chama se apagar. Quando essas coisas falharem, quando não vier ou quando não vir o elogio do outro, quando não for aprovado pelo outro, então a chama dela apaga. Já viu? Tem até uma expressão que fala: "Ih, fulano ficou apagadinho, fulano murchou na hora". Por quê? Porque ele estava dependendo do que os outros iam falar. E nós não podemos depender disso. O justo, ele depende do que Cristo diz sobre ele. Somos alimentados pela palavra de Deus. Vamos aqui na parte B, ó. Mas a lâmpada dos ímpios se apagará. O termo original no hebraico sobre a lâmpada se apagará descreve um processo de extinção, ou seja, vai apagando aos poucos, não vai resistir muito tempo, a chama não vai se manter acesa. Então, essa lâmpada dos ímpios representa a alegria passageira, aquela alegria do ímpio que desfruta de prazeres momentâneos, ilícitos, e conforme o tempo passa, sofre frustrações, decepções, então isso vai se apagando. É uma influência temporária, ele está até influenciando, a luz, a lâmpada está até brilhando, está influenciando, mas logo isso passa. Essa influência, uma hora não vai mais estar tão ativa assim. E aí vai apagando, não passa pelo teste do tempo e muito menos pelo escrutínio da justiça divina. Hoje a gente vê aí, né, em um mundo moderno, os influencers, né, influenciam tantas pessoas, estão em brilho, estão em evidência, e daqui a pouco acontece uma coisinha, já não brilha mais, já não influencia mais ninguém, já passa por um cancelamento, como dizem, né? Então, essa é a realidade. A luz dos justos brilha intensamente. Por quê? Porque essa luz, ela é alimentada por Cristo, está ancorada em Cristo, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. A vida sem Deus, que busca brilhar por meio de bens acumulados, de fama, prazeres, enfim, todas essas coisas são voláteis, são passageiras e vai acabar deixando o homem no escuro. Como Salmo 37, vamos até conferir lá. Salmo 37, o fim dos maus e dos bons. Salmo 37, versículo 35. Olha só. Vi um ímpio prepotente expandir-se como um cedro do Líbano. Passei e eis que havia desaparecido. Procurei-o e já não foi encontrado. Então, essa é a vida do ímpio. Prepotente. Parecia até que estava brilhando, parecia até que estava expandindo, mas passou o tempo, já não estava mais ali. Então, diante desse entendimento, diante desses princípios que nós estamos estudando hoje, chegamos à conclusão do seguinte, que inevitavelmente, com o tempo, o ímpio vai se esvaziar. A lâmpada do ímpio vai se apagar. Se o que acendeu foram as conquistas temporárias, o poder, o prazer ilícito, a sua arrogância, todas essas fontes de luz, entre aspas, são frágeis. Não vai suportar o tempo, as tribulações, não vai suportar, vai apagar. Por isso nós, crentes em Cristo, devemos nos examinar. De onde vem a nossa luz? O que está sustentando o nosso brilho? É a graça de Deus? É resplandecer o caráter de Cristo? Ou o que sustenta o nosso brilho são fontes externas? Dependemos de fontes externas.
Muito cuidado com isso. Uma grande advertência também é cuidado com o entusiasmo, né? Muitas pessoas que estavam correndo, entusiasmadas, cheias de confiança, cheias de recursos, né? Confiando em si mesmo, de repente vê a sua lâmpada se apagar, em tempos de crise vê que não é tão assim e não se sustenta. E logo vem também a ruína. Então, que possamos, como justos, como pessoas de Deus, como alguém que está em Cristo, resistir a essa ilusão da autossuficiência. Não somos autossuficientes. Nós dependemos de Cristo, devemos permanecer em Cristo, ancorados em Cristo, para que esse princípio se cumpra na nossa vida, como diz Provérbios 13, versículo 9. Que a luz do justo ela venha continuar brilhando permanentemente, contrário da lamparina dos ímpios, que vai se apagar. Então, examine a sua consciência. Vou colocar já nos grupos as perguntas e o desafio do dia. Examine onde você tem buscado luz. O que tem sido a sua fonte de luz? Será que são os elogios, os bens materiais, a aparência? Você tem a consciência de quem você é em Cristo, da sua identidade? Não é opcional. Ele disse que é quem somos. Você é luz, essa é a sua identidade. Então, quais hábitos você está desenvolvendo para que essa lâmpada continue acesa? A oração, a leitura da Bíblia, enfim, eu vou colocar tudo lá no grupo para que cada um se avalie, trace um plano de ação, aceite o desafio do dia e assim a nossa lâmpada ela vai permanecer acesa para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Tá certo? Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus mais uma vez pelo estudo de hoje, pelo entendimento de hoje. Senhor amado e querido, louvamos a Ti, te agradecemos de todo o nosso coração por trazer esse entendimento tão claro de quem somos em Ti, da nossa identidade em Cristo. Somos luz e precisamos estar cientes disso e dotados dessa consciência, ancorados em Cristo, jamais deixando com que essa luz se apague e que a nossa luz brilhe diante de Deus e diante dos homens, para que o nome do nosso Senhor seja glorificado. Pai amado, Pai querido, agradeço ao Senhor, ó Deus, por mais um dia aqui, para quem está acompanhando no dia de hoje, sexta-feira, estamos completando mais uma semana. Te louvo, te agradeço por mais uma semana aqui estudando junto com os nossos irmãos, Pai. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, pedimos que seja feita a Sua vontade, orando sempre em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Gente, para quem está acompanhando no dia de hoje, eu vou seguir a uma viagem com a minha família, com a minha esposa, com meu filho. Estou aqui em Aracaju, estarei indo para São Paulo. Vou realizar alguns cultos lá em São Paulo e estar visitando a nossa família também. Enfim, teria um tempo aí, mas pretendo manter o meu compromisso aqui com vocês. Eu vou estar levando o meu computador, vou estar levando a webcam e vou estar conectando com vocês. Se assim Deus permitir, se Deus quiser, eu estou comprometido para que isso aconteça, mesmo estando em viagem. Vou acordar cedo, como todos os dias mesmo, e vou estar aqui me comunicando com vocês, estudando diariamente a palavra de Deus, tá bom? Esse é o meu compromisso. Se tudo correr bem, se o Senhor me der saúde, condição para isso, enfim, estarei aqui com vocês, tá bom? Ore por mim, para que o Senhor me dê essa graça, porque para mim é um prazer, um privilégio estar com vocês, tá bom? E que o Senhor te abençoe também, tenha um ótimo final de semana, tá bom? Daqui a pouco, então, vou seguir viagem. Vou encerrar aqui agradecendo a Deus por mais esse dia. Tchau, tchau. Eu sei que tenho feito tantas coisas erradas que não te agradam, Senhor. E isso é o resultado das minhas escolhas. Tenho pensado mais, falado menos e buscado a Tua presença pra ter paz. No meu entendimento, tudo é graça e não merecimento. Por isso estou aqui pra agradecer por cada momento que o Senhor me dá. Eu vou abrir meu coração
Gratidão é o perfume da alma. Senhor, muda aqui dentro, entra no meu pensamento e fica comigo até o fim. Eu sei que tenho feito tantas coisas erradas que não te agradam, Senhor. Isso é o resultado das minhas escolhas. Tenho pensado mais, falado menos e buscado a tua presença pra ter paz. No meu entendimento, tudo é graça e não merecimento. Por isso estou aqui pra agradecer por cada momento que o Senhor me dá. Eu vou abrir meu coração e usar a minha fé. A sua presença me acalma. Gratidão